Olá! Hoje o Evangelho segundo Mateus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 7, versos de 13 a 27, 14 versículos. Como sempre, a gente agora você para aí, pega a sua Bíblia no smartphone, na versão impressa, lê o texto, Mateus 7, do 13 ao 27. Os 14 versículos, para que você já vá se inteirando do texto, porque você sabe o que a gente vai fazer daqui a pouco. Esmiuçar essa porção da Bíblia para tirar muita coisa legal para a nossa caminhada. Voltando, então eu leio aqui na minha nova versão transformadora, pode ser um pouco diferente da sua. Então agora vem comigo, Mateus 7, dos versos 13 em diante. Entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla e larga é a porta. E muitos escolhem esse caminho. Mas a porta para a vida é estreita e o caminho é difícil, e são poucos os que o encontram. Tomem cuidado com os falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados, devoradores. Vocês os identificarão pelos seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz bons frutos. A árvore má produz maus frutos. A árvore boa não pode produzir frutos ruins, e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz frutos bons é cortada e lançada no fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que, de fato, fazem a vontade do meu Pai. No dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? Não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como uma pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve o meu ensino e não o pratica é tão tolo como uma pessoa que constrói sua casa sobre areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com um grande estrondo. Até aqui. Mais uma vez, e já encerrando, tá? Você sabe, não sei se você sabe, mas a gente está encerrando essa série que começamos há 12 vídeos atrás, todas relacionadas com o reino de Deus, com o reino dos céus. E aqui Jesus começa a apontar e chamar atenção para o fim. A gente viu comparações de Jesus, ilustrações de Jesus acerca do reino dos céus, e aqui Jesus começa a apertar o passo, a apertar o verbo para chamar a atenção da turma sobre tudo isso. E ele começa lembrando algo aqui para a turma de grande valia, que vale para mim e para você. E ele diz o quê? Palavras de Jesus. Entrem pela porta estreita. Tem uma porta. A estreita é a certa. Tem outras,
Você tem que identificar a porta estreita. É o que a gente vem vendo o tempo todo. Para você talvez encontrar a porta estreita, você tem que aceitar o convite para o reino dos céus. Você tem que estar ali com as suas vestes novas, lavadas, operando a sua fé, esperando ativamente. Isso é encontrar a porta estreita. Mas tem mais. Jesus começa a lembrar que a estrada, que já não é nem porta, é uma estrada que conduz à destruição. Destruição essa que ele avisou em todas as parábolas. Lugar de fogo, de enxofre, de ranger de dentes, de choro. Essa estrada que conduz à destruição é ampla e a porta que conduz a ela é larga. Entrar pela porta estreita significa que não é confortável mesmo. Sabe que a gente tem um texto que chama a atenção disso? Vai ali para Mateus 11. A gente tem um texto muito conhecido quando a gente está cansado, né? E alguém fala assim para mim, olha, lembra desse texto? Jesus convidando. Mateus 11, 28. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a sua alma. Quem não quer isso? Só que o versículo continua e Jesus termina dizendo, o meu jugo é fácil de carregar e o meu fardo é leve. Se a gente não presta muito atenção, como a gente vem falando em todo o texto, a gente pensa assim, que Jesus está oferecendo a troca de um jugo pesado por nada. Jugo, se você não lembra, não sabe, é um instrumento, é uma peça de madeira que liga dois bois, dois bovinos, um ao lado do outro, para que eles andem juntos. Jesus não está falando que tem jugo de um lado e nada do outro. Jesus está lembrando que tem jugo. Tem jugo, você sai de um jugo e entra no outro jugo. Um jugo ao lado de Jesus. Então, quando fala aqui que o reino de Deus precisa de ser entrado, ser ultrapassado por meio de uma porta estreita, Jesus não te esconde que tem certa dificuldade aqui. Se você quer caminho fácil, como fala no final do versículo, porta larga, e aí isso é caminho que leva à destruição. Aí vai embora. Então ninguém até agora tem sido enganado por Jesus de que tem um preço a pagar, de que não é simples assim. Tem a sua parte. Se você se permitir receber esse alerta do Espírito Santo. Então não é fácil entrar pela porta estreita. Tem jugo que você tem que trocar, mas ainda assim é jugo. Verso 13, Jesus fala, entrem pela porta estreita. Verso 15, agora ele dá um outro alerta. Tomem cuidado. Entrem. Tomem cuidado. Mas tomar cuidado com o quê? Talvez tomar cuidado com quem te fala que é fácil. Tomem cuidado com os falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas. Uau! Mas tem falso profeta disfarçado de ovelha? Então, Jesus já te falou isso há 2023 anos atrás. Claro que não é essa data exata, mas já te avisou isso há muito tempo. Toma cuidado com um falso profeta vestido de ovelha. Mas como é que a gente identifica? Jesus já nos avisou também. Verso 16. Vocês os identificarão pelos seus frutos. Presta atenção, falso profeta vestido de ovelha, você não identifica pela fala. A fala pode ser bonita, a fala pode ser convincente, a fala pode ser até agradável aos seus ouvidos. E uma fala agradável aos ouvidos geralmente nos cativa. Não olha para a fala,
olha para os frutos. É o alerta que Jesus está falando, para que daqui a pouco o falso profeta disfarçado de ovelha não esteja levando um pequeno aprisco para um caminho de morte. Cuidado, a vida é difícil e Jesus está nos alertando para isso. Ele continua dizendo, então, é possível você tirar uva de um espinheiro? Não é possível. É possível você tirar figos de ervas daninhas? Não é possível. Da mesma forma, ele diz que a árvore boa produz frutos bons e a árvore má produz frutos ruins. E ele enfatiza no 18, a árvore boa não pode produzir frutos ruins e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Ah, Cristiano, mas é alguém, é uma palavra de sabedoria, tá bonito, mas produziu fruto ruim. Ah, foi só esse fruto ruim que essa árvore boa produziu. Jesus diz que a árvore boa não pode produzir fruto ruim. Nem árvore ruim pode produzir um só fruto bom. Olha para os frutos. E aí ele continua dizendo o seguinte, nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Mas quem pode entrar no reino dos céus? Somente aqueles que, de fato, verdadeiramente, fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Mas olha aqui, de novo, né? Você sabe que eu gosto desse termo. Olha que lindeza isso agora. Ele continua. No dia do juízo, sabe o dia que os ceifeiros virão separar joio do trigo? Sabe o dia que o noivo chegará para se casar com as virgens? Sabe aquele dia que a gente vem falando há muito tempo? No dia do juízo, muitos me dirão, para agora, e lembra um versículo antes, que só quem vai entrar no reino dos céus é quem faz de fato a vontade de Deus que está no céu. Agora, Jesus fala no 22 que no dia do juízo muitos dirão para ele, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Jesus vai responder, eu nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Antes de Jesus falar que este tipo de gente que profetizou em nome de Jesus, que expulsou demônios em nome de Jesus, que operou milagres em nome de Jesus, antes de Jesus falar que esse tipo de gente, que na verdade desobedeceu à lei, não vai entrar no reino dos céus, ele fala que sim, aqueles que fazem a vontade de Deus, do Pai, são os que vão entrar no reino dos céus. Não te parece estranho isso? Mas eu tenho certeza que aqui tem uma revelação para a gente. Fazer a vontade de Deus, fazer a vontade do Pai que está no céu, talvez não seja profetizar, expulsar demônio e operar milagres. Até porque profetizar, expulsar demônio e operar milagre não é você que faz. Isso é dom de Deus. Isso é Deus fazendo a sua obra por meio da vida de homens e mulheres. Quem expulsa demônio faz por Jesus. Não tem mérito algum nisso. Quem opera milagre
tão somente serve e oferece o seu corpo, a sua mente, a sua estrutura humana para a operação de Deus, para a obra de Deus. Quem profetiza não faz da mente, permite que sua boca e seu intelecto seja usada para transmitir mensagem de Deus. Essas pessoas que falaram que fizeram algo em nome de Deus, como que dissessem, fizemos a tua obra, não fizeram nada, porque estas coisas não são obra que ser humano, que homem e mulher pode fazer. São coisas de Deus que usa nós como seres humanos. Então esse texto aqui é absolutamente coerente, dizendo que só quem vai entrar no reino dos céus são aqueles que fazem de fato a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus e fazer a vontade do Pai que está no céu, nada tem a ver com operação de dons e milagres que são só de Deus. Mas o que é então fazer a obra de Deus? A gente vai um pouquinho para frente, João 6. Lembra que há um tempo atrás a gente falou daquela turma lá do jovem rico que sabia qual era a recompensa, vida eterna, não sabia o que fazer, enquanto os discípulos sabiam o que tinha que ser feito, mas não sabiam a vida eterna, a recompensa que é a vida eterna. O que é fazer a obra de Deus? Isso está explícito em João 6. João 6, enquanto Jesus está falando ali com a turma, ele diz o seguinte no verso 28, quando o pessoal pergunta assim, nós também queremos realizar as obras de Deus, disseram eles, o que devemos fazer? Olha a sua pergunta aqui agora que ficou confuso, percebendo que se permitir ser usado por Deus para fazer milagres, profecias e maravilhas, não é a obra de Deus. Isso é Deus fazendo, que Ele faz por meio de você ou sem você. A obra de Deus que está na sua mão fazer é a que os discípulos fizeram. Largamos tudo e te seguimos. Por quê? Verso 29 de João 6, Jesus diz, esta é a única obra que Deus quer de vocês. Creiam naquele que Ele enviou. Fazer a obra de Deus não tem nada a ver com ação religiosa, ação que não é sua. Isso aqui é ação de Deus. Fazer a obra de Deus é crer naquele que Ele enviou. E crer naquele que enviou é crer em Jesus Cristo. E uma vez você fazendo isso, muito provavelmente você e eu vamos tomar o caminho dos discípulos, largar tudo e segui-lo. Continua o texto. E agora é para mim e para você. Ainda que eu tenha invertido o dedo, né, para você e para mim. Depois de falar isso, de explicitar para aquele pessoal que ainda acreditava que ser usado para operar milagres, profetizar, expulsar demônios, depois de explicar que isso não é obra deles, isso é obra de Deus, então não faz sentido pedir para entrar no reino dos céus apresentando essas credenciais. Essas credenciais são de Deus. Jesus continua no verso 24. Quem ouve as minhas palavras, e não apenas, e as pratica, é tão sábio quanto uma pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Por que uma pessoa dessa é sábia? Quem ouve e pratica. Quem ouve e pratica permite criar raiz, permite aprofundamento. Por que é importante o aprofundamento? Porque quando vierem, parênteses, é certeza que virá. É certeza que virão, fecha parênteses. Quando vierem as chuvas e as inundações, e quando os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme.
quando aquela semente que a gente falou um tempo atrás, gente com a palavra semeada no coração, cair em solo rochoso, no meio de espinhos, se foi construída em cima de rocha firme, se ouviu e praticou de tal sorte que eu vou mudando meus hábitos, meus comportamentos, meu linguajar, vou lavando a minha roupa, ela não cairá. A casa vai se manter firme. E aí Jesus continua dizendo, mas quem ouve o meu ensino, você e eu, que estamos ouvindo o ensino de Jesus. Você sabe, não é meu. Não sou eu que estou te ensinando. É o ensino de Jesus que tem sido traduzido para você pelo Espírito Santo. Quem ouve meu ensino e não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói a casa sobre areia. Pois quando vierem a chuva, as inundações e quando os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Olha quanto ensinamento Jesus está dizendo para nós, que estamos agora na iminência, ou pelo menos imagino que na vontade de nos preparar para a chegada do reino dos céus, para a chegada do reino de Deus. Ele nos lembrou nesse texto aqui que tem uma porta estreita, um caminho difícil. O caminho não é fácil. Avalie o seu caminho, avalie as suas atitudes, avalie as suas decisões. Está parecendo muito fácil? Pode ser que você esteja no caminho errado. Levado por quem? Pode ser por você mesmo, pelo seu entendimento que ainda não foi transformado. Pode ser por falsos profetas disfarçados de ovelhas que, na verdade, falam bonito para você, mas não dão fruto. E verso 20, verso 19, a árvore que não dá bom fruto, qual é o destino dela? Como vimos até agora, tem que ser cortada e lançada no fogo. Cuidado, fala não é fruto. Fruto é demonstração de mudança de vida. Fala a gente ouve aos quatro ventos. Fruto a gente vê na vida cotidiana, escondida, longe das câmeras, das mídias sociais, longe do convívio social perante muita gente. Fruto a gente vê em casa. Fruto a gente vê quando ninguém está olhando. E ele ainda continua dizendo, cuidado, nem todo aquele que me chama Senhor, Senhor, vai entrar, mas aqueles que fazem de fato a vontade do meu Pai. Qual é a vontade do meu Pai? É ser bonzinho, ser bondoso, ir na igreja, me tornar religioso, escolher uma religião. Não, é nada disso. Fazer a vontade de Deus é crer naquele que Ele enviou, em Jesus Cristo. Deixar tudo e segui-lo. E cuidado se você acha que fazer a obra de Deus é fazer atividade espiritual do tipo expulsar demônio, profetizar e operar milagre. Isso não é você fazer a obra de Deus porque você não tem uma unha de contribuição nisso. Isso é tão somente você sendo um instrumento usado por Deus para que Ele faça a operação da sua obra, mas não é obra sua. Esse fruto não é seu, esse fruto é de Deus. O que você tem na mão para fazer? A única obra que Deus te orientou a fazer. Crer naquele que Ele enviou. Então você tem aqui várias dicas preciosas para você hoje ficar quietinho, num solilóquio, você com você mesmo, melhor, você com o Espírito Santo, a fim de avaliar se essa caminhada que você está fazendo conosco aqui está dando fruto. E fruto, como já falamos, é uma transformação 180 graus da sua vida. Entrem pela porta estreita. Tomem cuidado com os falsos profetas.
Nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Quem for sábio, ouve as palavras de Jesus e as pratica. Agora é só com você. Até a próxima.